Mas afinal, o que é a ansiedade? A ansiedade, no geral, ela é energia mal focalizada. Então, a ansiedade em si, como um transtorno, é quando a gente tem uma reação desproporcional a um acontecimento. Essa reação desproporcional, ela pode vir por meio de sintomas físicos e emocionais. No caso das crises de ansiedade, fobia social, entre outros, vai se manifestar, né, de forma diferente de acordo com o tipo da ansiedade. Na ansiedade, essa energia focalizada de forma errada, ela é focalizada com o objetivo errado também. Então, a ansiedade, ela nasceu como um mecanismo de defesa. Ela não está ali para ser nossa inimiga, ela está ali para nos proteger, é um mecanismo de proteção. Então, quando você sente ansiedade, muitas vezes é para que você tenha uma reação de proteção. Então, lá os nossos antepassados já sentiam ansiedade, ela não é de hoje. Quando iam caçar, né, tinham essa apreensão em buscar o alimento, em se proteger, buscar abrigo, vinham em constante alerta. A ansiedade, ela aconteceu como um mecanismo de defesa. Hoje, a ansiedade, ela se manifesta de uma maneira diferente. Hoje, os nossos perigos, vamos dizer, são diferentes. Então, o que diferencia a ansiedade, que é um distúrbio, da ansiedade normal? Então, a ansiedade que nos protege é aquela ansiedade que ela está nos falando que tem algo que precisa ser mudado, observado. Então, para que a gente tenha precauções, né, a dar certos passos, a agir, fazer certas coisas. Então, tá avisando, ó, aqui pode ser que dê errado, por aqui pode ser que seja perigoso. Então, hoje, o que acontece? Ela se torna um transtorno quando a nossa reação de proteção, ela é desproporcional. Aquela pessoa que está indo a um ambiente e sente ansiedade porque está cheio de pessoas, né? Tem aquela fobia social. Então, ela vai ter um medo do julgamento, medo daquilo, sendo que aquela reação que deveria protegê-la acaba travando ela. No caso do empreendedorismo, né? Aquela pessoa que tem medo de empreender, então ela acaba adiando ações, acaba não concluindo projetos, porque ela tem esses medos, essas inseguranças que deveriam proteger ela, que no caso poderiam ajudar ela, né, a buscar os recursos para suprir esses medos, e ao invés, né, de ser usada como um recurso para que a gente possa suprir esses medos, ela é usada como uma trava. Então, você deixa de agir por causa do medo. Basicamente é isso. A ansiedade, ela faz com que você, quando ela é disfuncional, não haja. E a ansiedade funcional faz com que você tenha cautela e faça as mudanças necessárias. Algumas das formas que a ansiedade se manifesta no empreender feminino, quando tem esse medo de se expor, procrastinação para executar as tarefas necessárias para empreender, perfeccionismo, onde a gente quer fazer tudo perfeito, então a gente adia o próximo passo, porque o passo anterior ele não está 100% perfeito. A insegurança em cobrar, isso acontece muito com terapeutas, com profissionais que prestam algum serviço, sentem insegurança em cobrar, tanto porque acreditam que não valem o suficiente ou que o cliente não tem o suficiente para pagar. Também uma das formas que aparece a ansiedade para empreender é na autossabotagem. Então a gente sempre está adiando, a gente sempre está achando que não está bom o suficiente, então a gente bota mais um dia, bota mais uma data, faz várias mudanças antes de concluir algum projeto, desiste muito fácil, então a gente acaba se auto-sabotando. O medo de se expor acontece muitas vezes ou porque a gente não tem confiança no nosso conteúdo, a gente tem medo de ser julgado, tem medo do que as pessoas vão falar, falta, né, a nossa autoconfiança de acreditar naquilo que falamos, então a gente não consegue ter essa segurança emocional para se expor e falar muitas vezes o que pensa, falar sobre o seu negócio. Também temos a procrastinação. A gente sempre pode ter a mania, né, na ansiedade para empreender, de procrastinar as ações necessárias. A gente acaba querendo fazer tudo muito bonitinho, tudo muito igual ao comum.
E muitas vezes a gente deixa aquilo que é realmente necessário ser feito muito para o futuro, adia a data, porque a gente acredita que ainda não tá bom, ainda não tá o suficiente, a gente acredita que tem que entregar muito, mas de uma forma exagerada. Então acaba procrastinando aquilo que precisa ser feito. Então quando a gente não faz o que precisa ser feito, a gente acaba, atrasando o nosso projeto e não consegue concluir nada. É o perfeccionismo, que está bem ligado a essa questão da procrastinação. Se eu sou perfeccionista, eu vou querer que tudo saia 100% perfeito, eu vou querer olhar os mínimos detalhes, e tudo bem, a gente tem que ser exigente com o nosso trabalho, mas tudo na medida do possível a ser executado. Mas dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente pode entregar. Então, o perfeccionismo ele acaba nos atrasando. Afinal, não vai ter sempre um trabalho que é 100% perfeito. Até porque sempre estamos em evolução. Então, o nosso trabalho, assim como a nossa personalidade, também sempre pode ser melhorado. Então, já que uma coisa ela sempre pode ser melhorada, então mesmo que eu faça hoje perfeito, amanhã talvez não esteja perfeito, porque amanhã eu já posso ter mais ideias, já posso ter mais recursos, mais fatores que podem melhorar o meu trabalho. Aí significa que eu vou sempre esperar o amanhã para melhorar? Eu vou fazer o hoje para que eu consiga adiantar o meu trabalho com as ferramentas que eu tenho, Tentando fazer o meu melhor, mas não buscando a perfeição, até porque a perfeição é algo inatingível. O fator também é a insegurança. O que é que causa a insegurança para a gente empreender como mulher? Como mulher, a gente tem insegurança para empreender porque a gente tem medo também do mercado, muitas vezes da concorrência, às vezes a gente acredita que por ser mulher somos menos. A insegurança também é um sintoma de não entender sobre o que está empreendendo. Se você tem muito conhecimento sobre o que está fazendo, você acaba tendo segurança. Por exemplo, imagine que você está numa situação onde as pessoas estão perguntando sobre o seu trabalho, sobre o seu empreendimento, que você está na frente de uma pessoa que pode te ajudar a empreender. Você tem segurança sobre o que você está entregando para essa pessoa? Você tem segurança sobre os seus resultados? A gente não precisa ter 100% certeza e segurança para começar algo ou executar alguma tarefa. Começar mesmo com a insegurança. Lógico que as nossas armas para lidar com a insegurança é ter um conhecimento e clareza sobre o que a gente quer fazer e principalmente saber executar esse trabalho. A insegurança, ela vai do conhecimento, vai da prática, da execução. E a insegurança, ela nem sempre vai ser um problema, porque a insegurança só demonstra que a gente tem que fazer um ajuste, mas não significa que a gente não possa seguir com insegurança. Quando a gente vê ela como uma oportunidade de ter mais conhecimento, uma oportunidade de ter mais prática, a gente consegue ver ela como um ponto de melhoria. Então, a insegurança, ela só trava aquela pessoa que quer sempre estar pronto para fazer as coisas. E às vezes a gente tem que apenas fazer, não aguardar apenas estar 100% seguro. Outro fator que faz parte da insegurança é a insegurança em cobrar. Quando a gente não entende o nosso próprio valor, o nosso valor do nosso trabalho, daquilo que a gente entrega ao nosso cliente, ao nosso paciente, a gente acaba tendo essa insegurança de cobrar. Então, todo serviço, ele precisa ter uma troca. Você está entregando muita coisa. Eu acredito que você esteja entregando muita coisa. Então, primeiro você deve avaliar aquilo que eu estou entregando. É o que é necessário para resolver esse problema? Nós que somos empreendedores e somos resolvedores de problemas. A pessoa que criou uma barraquinha para vender sanduíche em um intervalo, ela está resolvendo um problema, ela está resolvendo aquela pessoa que está no intervalo que está sentindo fome. Aquele terapeuta que trabalha com relacionamentos abusivos, ele está resolvendo um problema. Tem uma pessoa que está num relacionamento abusivo precisando dele. Então, é um complemento entre o dar e receber. Então, é justo que custe aquilo que você está dando. É justo que o seu trabalho ele tenha um valor. Você está entregando o seu tempo,
sua energia, seu conhecimento. O seu conhecimento, ele é tudo que você tem que ninguém pode roubar. Conhecimento, ele é dinheiro, ele é tempo, ele gera facilidade na vida das pessoas. Então, o seu conhecimento, ele vai estar ajudando aquela pessoa. Então, é justo que ela contribua para que você também seja ajudado. Então, cada um vai ter uma necessidade suprida. O cliente, do seu conhecimento, do seu produto, e você, do dinheiro do cliente, para que você supra suas necessidades, seja elas quais forem. Então, a insegurança em cobrar é quando a gente não entende o nosso valor, talvez não esteja entregando o suficiente para resolver aquele problema, e quando a gente não entende que a gente está dando. Então, há uma troca. Para que essa troca seja justa, né? Cada um tem que ter a sua necessidade suprida. É essa dificuldade, né, em fazer a cobrança necessária pelo trabalho, a dificuldade em avançar nos projetos para empreender. Então, muitas pessoas às vezes ficam só nas ideias, não executam o necessário. E também aquela pessoa que tem medo de expor as suas ideias. Então, muitas vezes o nosso negócio vai ser o nosso rosto. O nosso negócio vai ser como as pessoas falam, eu presa. Então, você tem que trabalhar na sua empresa, muitas vezes por marketing, muitas vezes é você que vai até o cliente, você que cria o produto. Olhar mais profundamente para essa ansiedade. E pode ter outros medos, né? Medo da vergonha, medo de ser julgado. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar até a nossa própria personalidade para entender de onde vem aquele medo. Tem outras dores, né, um pouco mais profundas. E agora eu te proponho a pegar um papel e caneta e escrever quais são as situações que mais te geram ansiedade no seu negócio, quais são as dificuldades relacionadas a tudo que eu falei para você, dessas dores que o feminino tem, que nós mulheres temos para empreender. Se tem dificuldade por causa da família, se tem dificuldade porque a esposa, dona de casa, não tem tempo. Então, se tem dificuldade porque tem medo de se expor. Então, você vai parar e tirar um minuto para pensar quais são as suas dificuldades. O que está te gerando ansiedade? O que está te travando? A ansiedade, ela trava sim o nosso negócio. Não ter ansiedade para empreender é praticamente impossível, mas a maneira como a gente lida com a ansiedade é o que vai fazer diferença. Então, anota aí tudo isso que está se passando nesse momento atual do seu negócio para que você tenha mais clareza do que possa estar te travando. Essa, né, foi a primeira chave, a primeira aula sobre essa mulher corajosa que está querendo eliminar a ansiedade de empreender. Tá buscando a melhoria. Espero que você execute bem, né, com clareza. Não deixe de fazer essa atividade para que você entenda os pontos que estão travando o seu negócio. E na próxima aula eu vou te mostrar como transformar a ansiedade de inimiga a um combustível para o seu negócio.